Olá a todas e a todos, eu sou a Tatiane, sou professora da Universidade do Estado de Mato Grosso e doutoranda da Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo e vou apresentar hoje o trabalho Corpo e Literatura, Desigualdade Social e Representação. E nosso objetivo é analisar como as interdições discursivas causam diferentes impactos na formação de leitores e escritores. E o corpo para a gente pensar um pouco sobre esse tema são duas notícias publicadas no jornal Folha de São Paulo no ano de 1977, que é o ano em que morreram duas escritoras, a Carolina Maria de Jesus e a Clarice Lispector. As notícias são as seguintes: Carolina Ponto Final, assinado por Paulo Sérgio Marcum, e A Morte de Clarice Lispector, assinada por Cristina Migues. A intenção do nosso trabalho não é contrapor as duas autoras, mas pensar como os discursos formam imaginários diferentes sobre esses dois corpos, o corpo de uma mulher negra de periferia e o corpo de uma mulher branca de uma classe social mais privilegiada. Eu vi uma entrevista da Vera Eunice, a filha da Carolina, recentemente. Ela inclusive falou que as duas tinham uma boa relação. No grupo Mulheres da Edição, a gente viu nesse ano o livro O Direito de Ler e Escrever, da pesquisadora Silvia Castrilhon, e ela coloca uma questão fundamental quando a gente vai pensar sobre esse tema, que é pensar a melhora nos índices de desigualdade social para a gente ter a melhora nos quadros de leitura e escrita. E quando a gente fala do Brasil, o nível de desigualdade é enorme, então a gente precisa ter sempre essa ideia em mente de como a gente vai lutar também para viver numa sociedade menos desigual. E antes de entrar nos exemplos, eu quero colocar aqui também a ideia do Foucault no livro Nascimento da Biopolítica, onde ele vai falar de uma falsa ideia de liberdade. Eu vou citar ele aqui. O liberalismo não é o que aceita a liberdade. O liberalismo é o que se propõe a fabricá-la a cada instante, suscitá-la e produzi-la com, bem entendido, todo o conjunto de injunções, de problemas de custo que essa fabricação levanta. Por exemplo, pensando no nosso tema, a gente tem uma ideia de que qualquer um pode sentar e ler um livro, qualquer um pode escrever um livro. Mas a gente vai ver pelos exemplos que eu vou mostrar agora que não é bem assim que acontece. E também por esses exemplos a gente vai ver esses problemas de custo, né, que essa falsa liberdade que esse sistema produz vai causar na literatura, no nosso caso. Então, os exemplos estão nessa tabela em que eu coloco 4 colunas com o nome das autoras e o conteúdo do jornal. E eu começo, no caso da Carolina, fazendo um destaque, colocando em destaque o título da notícia, que é Carolina Ponto Final, porque o título da notícia vai trazer para a gente, durante toda essa notícia, a ideia de que a literatura da Carolina acaba junto com a sua morte. Né? A escritora, é o fim da escritora e o fim da literatura da escritora também. No texto da Clarice, a gente vai ter um início aí com um relato sobre as primeiras publicações. Então vai falar lá que ela publicou um livro com 9 anos, aos 12 mudou-se para o Rio, fala o nome do primeiro romance, que é O Parto do Coração Selvagem, e essa recuperação não é feita no caso da Carolina, não, como se ela não tivesse esse passado. Continuando, a gente vai ter a desqualificação da atividade de escrita. O jornal vai dizer o seguinte: letra mal feita e inconfundível da favelada. E no caso da Clarice, a gente tem a postura dela com a máquina de escrever sentada no sofá. Com a máquina de escrever sobre seus joelhos e parecendo totalmente desligada do resto do mundo. Sobre a Carolina, o jornal desqualifica esses manuscritos dela. E a Clarice
a gente tem uma outra imagem dela, né, sentada com a... A gente tem também um apontamento do ciclo da pobreza, né? A notícia fala que a Carolina morreu como ela começou. O texto diz o seguinte: morreu ontem como começou, num quarto de despejo. Bom, a gente teria várias análises para fazer sobre essa frase, mas eu quero destacar 2 pontos. Um é que a, esse ciclo, né, a Carolina conseguiu melhorar um pouco de vida, sair da região onde ela vivia, mas depois ela, segundo a notícia, termina pobre. A culpa desse ciclo ocorrer é colocada sobre o indivíduo, e não é, a gente não tem uma visão sobre a conjuntura social que faz com que as pessoas vivam até hoje em ambientes sem as mínimas condições. E a outra questão, outro ponto que eu quero colocar é que o fracasso literário, né, o fracasso financeiro, é visto como sinônimo do fracasso literário. No caso da Clarice, a gente vai ter o apontamento do rico percurso literário. E aí a notícia diz o seguinte: mas é principalmente no conto que Clarice se imortaliza. As histórias curtas que ela escreveu, e aí vai dar alguns exemplos. Eu vou parar até a leitura aqui porque eu quero destacar a palavra imortaliza, aí, que é bem conhecida, é um lugar comum quando a gente fala de escritores, dizer que a partir da publicação do livro o escritor se torna imortal porque a escritura dele continua, mas isso é oposição do que ocorre com relação ao que é descrito no texto da Carolina. Ela não se torna imortal, apesar de ter publicado um livro com diversas traduções, ela não se torna imortal como a Clarice se torna nesse dia. A gente tem também um ponto que eu considero como acho que a principal representação desse movimento no discurso de exclusão, que é a escrita do diário feito pelo jornalista. O primeiro parágrafo da notícia da morte da Carolina vai ser o jornalista escrevendo como se fosse a Carolina escrevendo uma página do seu diário. Ele vai dizer o seguinte: essas pessoas são meus únicos parentes, meus filhos, meu cunhado e os vizinhos do meu sítio, e eles choram a minha morte. A palavra aqui sai do ambiente da favela, vai para um outro ambiente, que é esse ambiente aqui do jornal, e qualquer um que conhece minimamente a obra da Carolina sabe que esse texto não tem relação com a escrita dela, mesmo com as edições, todas as edições que tiveram os textos da Carolina, e mais aqui quem escreve a notícia se considera no direito de escrever a literatura da Carolina. E aí na notícia da Clarice a gente tem a seguinte frase: ninguém escreve como ela não escreve como ninguém. Bom, então a gente não precisa nem explicar, né, aqui, não tem ninguém vai tomar essa escrita, né, da Clarice, porque a escrita dela é única. O próximo exemplo é a declaração sobre o filho de Carolina não saber dizer se o conteúdo do livro que ela estava escrevendo dos escravos, falar mais alguma coisa sobre essa provável publicação da Carolina. Perguntado para o filho no dia da morte da mãe o que ele achava sobre aquilo. E aí o texto é o seguinte: mas João José não sabia dizer o que contém aquelas páginas, não li ainda, não sei direito. E no caso da Clarice, a gente vai ver no exemplo que eu coloquei na tabela que há vários estudos sobre suas obras. Aí o exemplo que eu coloco é o Roberto Corrêa, que está trabalhando no seu mestrado sobre a obra da Clarice Lispector. Então também esse ponto é bem diferente. O texto da Clarice encontra essa crítica também, que não é nem ao menos procurada no texto da Carolina. A gente tem apontamentos de conflitos e declarações de juízo com relação ao psicológico de Carolina. O jornal vai dizer: o Audálio Dantas falou uma porção de coisas, disse que ela era louca. E com relação a Clarice, a gente tem o seguinte parágrafo: ocorre ainda que a escritura premida por dificuldades da vida torna-se às vezes difícil, se não agressiva em seus contatos.
nada disso importa, mais alto que as circunstâncias falam seus livros. Então, na afirmação da Carolina, ela era louca. A gente já tem esse julgamento aí com relação à personalidade da escritora. No caso da Clarice, não importa os problemas que a gente encontra também, porque o livro, né, a gente tem como protagonista aí a literatura, o que a gente não tem no caso da Carolina. A gente, próximo exemplo, a gente pode ver a negação da literalidade do livro Quarto de Despejo. A linguagem dessa negra de 43 anos não tinha nada de literário. Então é uma afirmação bem contundente com relação à escrita da Carolina. Na obra da Clarice, a gente tem a explicação sobre a literalidade de sua obra. Contava casos com sua maneira estranha de falar, que tornava as coisas meio mágicas e irreais. Então é a oposição. E para a gente fechar, temos uma escrita inclassificável no sentido pejorativo, no caso da Carolina, com a seguinte frase: o livro tinha coisas como, que bem chama muita atenção essa frase, porque quando a gente vai falar de livro, a gente fala o livro tinha frases como, ideias como, construções como, e coisas, uma falta de vontade enorme, né, de enxergar o texto da Carolina como literatura. No caso da Clarice, no sentido positivo, em tentar muitas vezes, com inteiro sucesso, exprimir o indizível, que é o que ela fazia com a escrita dela. Bom, essa é uma análise bem rápida, porque a gente não tem muito tempo, mas para observar como essas construções, né, são feitas para tirar determinada parte da população do meio literário, do ambiente literário. A gente tem vários trabalhos, especificamente quando a gente fala da Carolina, vários trabalhos de pesquisadores que estão conseguindo mudanças bem significativas com relação ao modo como a gente vê a obra da Carolina. A pesquisadora Zira Perpétua faz um trabalho incrível com os manuscritos e inclusive com análise também de algumas notícias de jornal sobre a Carolina. Tem o trabalho da Rafaela Fernandes, da Fernanda Miranda, e aí a gente tem agora esse movimento para essa mudança. No texto que eu estou elaborando para a tese, eu coloco uma outra notícia com outros autores aparecendo junto com a Carolina, que, segundo a reportagem, também participam desse ciclo, que é idêntico ao ciclo da Carolina. Eles não conseguem entrar no meio literário, mas por suas próprias falhas, por seus próprios fracassos. Nada é alheio, nada é social. É um indivíduo que não consegue lidar com o ambiente das palavras, com uma classe, de repente, uma classe social diferente. O objetivo de trazer essas notícias, de mostrar, a gente tentar mudar a realidade da literatura brasileira, para que a diversidade, não só com relação a esse tema que eu propus hoje, mas todos os outros que a gente também sente falta na nossa literatura, estejam presentes. É isso, obrigada.